A gente tem falado, né, desse escândalo das Americanas. Depois do escândalo das Americanas, surgiu aqueles rumores de que poxa, a Ambev poderia ter também um rombo, aí um chama de fraude, o outro chama de um endividamento, cada um dá um nome diferente. Quando está na fase de rumor é assim, as informações são meio desencontradas. Aí a gente traz aqui o negócio da Light, né? Ou seja, o principal dono da Light tem 10% da empresa, é um dos sócios lá da Ambev, que é um dos sócios também da Americanas, e a Light, agora, a empresa que lá atrás foi privatizada, dizendo que ia acabar com os problemas do Rio de Janeiro, que é um absurdo essas empresas estatais e etc. E aí está agora prestes, né, dizem as notícias, a entrar também aí numa recuperação judicial com uma dívida de, acho que são 600 milhões, eu não lembro exatamente qual foi o valor, mas era algo em torno disso. Eu não sei se 600 milhões é ela ou a Marisa, porque ontem também apareceu as lojas Marisa, né, com uma dívida de 600 milhões e passando aí por um momento super difícil. E sempre, né, sempre as empresas que têm algumas características comuns. Os donos seguem muito ricos, os donos seguem morando em casarões, tendo iates, tendo jatinhos. Os donos seguem cheios de opiniões fortes criticando o populismo, né? Os donos dessas empresas todas. Os donos seguem cheios de opiniões fortes criticando o Brasil, como a gente viu aquele vídeo do Beto Sicupira, que diz que esse país aqui é o país da impunidade, que isso aqui nunca vai dar certo, não sei o quê, tratando igual lixo o Brasil, ele, né? Que agora, depois da gente saber que estava ali no quadro de sócios da Americana, está também como um dos principais sócios da Light. Mas aí, com essa matéria, com esse assunto que a gente trouxe à tona aqui, me manda uma mensagem meu amigo Eduardo Fagnani, né? Eduardo Fagnani, que já foi ali o responsável pelo Instituto de Economia lá da Unicamp. Ele é muito ligado à FENAFISCO, né? E me falou, Eduardo, você já viu o estudo que a gente soltou, esse estudo no final do ano passado, chamado Os Barões da Dívida? Eu nunca tinha visto o estudo, e aí eu trouxe até aqui uma notícia, né? Das poucas que saem, não saiu em nenhum lugar, famoso essa notícia, mas a notícia diz o seguinte: Atlas da Dívida Ativa. Atlas da Dívida Ativa denuncia rombo bilionário nos cofres públicos dos estados e ganha ampla repercussão na imprensa nacional. Essa história aí os caras colocaram para ver se ganha ampla. Aquela história de agora todo mundo está comprando, para ver se a turma começa a comprar. Isso é igual propaganda de televisão, porque não teve ampla repercussão na imprensa nacional, infelizmente. Mas a gente está aqui para dar essa repercussão que esse estudo super bem feito pelo professor de economia Juliano Goulart fez e que é assustador. Eu vou ler para vocês só esse primeiro parágrafo dessa notícia. O levantamento encomendado pela FENAFISCO aponta que, de 2015 a 2021, pasmem, a dívida ativa no balanço patrimonial dos estados brasileiros teve um expressivo crescimento, passando de 682 bilhões de reais para 987. Arredonda, vai. 1 trilhão de reais. Já dá para arredondar porque a gente já está em 2023. 1 trilhão de reais. Aí você pega a lista de quem são os maiores devedores. Vocês têm que entrar nesse site depois. É barõesdadivida.org.br para vocês poderem fazer ali a investigação de vocês. Mas aí, quando a gente olha quem é o campeão, o número 1, uma refinaria de petróleo privada, né? A refinaria de Manguinhos. E quem está ali na vice-liderança, quem é a segunda empresa que mais deve? E não é que a empresa só deve, não. Ela deve 6 bilhões. Eu vou aqui pegar o valor exato para vocês, que aqui eu consigo ler no meu computador. Está aqui, ó. Ambev, 6 bilhões. Está pixelado aqui. Você lê para mim, por favor, Vivian, que não está aparecendo aqui? Leio. O valor, ponto 3. 6. Eu ia falar certinho, 6, 200 e não sei o quê, não sei o quê. Quanto 6,3 bilhões. Tá, é nesse gráfico que está nesse certinho. outro. Vou falar certinho, eu vou pedir. Tá, Beze, lê para mim que você está mais próximo daqui. 6 bilhões, 277 milhões, 214 mil, 205
6,57 centavos. 6 bilhões 277 milhões. Meu irmão, não é milhão, não. Você que está assistindo a gente, não é milhão. Na lista das mais, aparece lá depois, não é surpresa nenhuma, as lojas americanas. Também devendo mais de 600 milhões. Parece que 600 milhões é um número meio cabalístico, né? Todo mundo deve 600 milhões. Devendo 600 milhões também de reais. Agora, quem está na lista entre os 10 também aí? A Companhia Brasileira de Distribuição, por exemplo, a empresa que foi fundada lá atrás, né, pelo pai do Abílio Diniz e que ele tocou até, acho que é de 2013, se não me engano. Essas dívidas são dívidas que acumulam ao longo de vários anos. Aí a gente vê a dívida da Companhia Brasileira de Distribuição. Lê para mim, Bézia, por favor, que daqui é difícil ler. É a PECAR que está ali, Companhia Brasileira de Distribuição. Qual é o total da dívida? Aqui eu não estou vendo. É o Grupo Pão de Açúcar ali. Grupo Pão de Açúcar deve 3 bilhões 147 milhões. Aí o cara que é ali da família fundadora, que tocou a empresa até 2013, outro dia aparece dando entrevista falando que é um absurdo essas reformas que vocês querem fazer, Robin Hood, de imposto para tirar do rico e para dar para o pobre. E a empresa que o cara tocou, né, até 2013, né, que fundada pelo pai, etc., está ali, a empresa. Deve 3 bilhões, deixando claro, ele não está mais ali no dia a dia da empresa, né, no controle da empresa, mas é 3 bilhões de reais. Então, gente, é assim, aí as pessoas falam, não, mas tem que parar com o populismo, né? A hora é de moderação, a hora não é de ser radical. Pô, até quando? Até quando a gente vai deixar tudo isso acontecer? Como é que pode a empresa dos 3 homens mais ricos do Brasil ser a segunda empresa que mais deve, 6 bi, e os caras têm 180 bi, ou seja, os caras devem muito dinheiro, mas é um pedacinho só do que eles têm. Como é que pode a outra empresa desses caras ter um rombo de 20 bi e eles terem lá os 180 bi? Como é que pode a outra empresa, estou falando da Light agora, comecei falando da Ambev, passei pelas lojas americanas, estou falando agora da Light, como é que pode a outra empresa dos caras está devendo também centenas de milhões de reais e está agora assustando ali todos os seus credores, ameaçando ali que não vai conseguir pagar, e os caras estão com 180 bilhões de reais. Como é que pode o grupo lá, fundado pelo pai do outro, está devendo 3 bi, e o cara está falando que o Brasil não pode taxar de rico e dar para pobre? Bézia, não dá, essa turma, eu volto a dizer, essa turma está toda morando em mansão, que para chegar de um lado ao teu outro, chega com a língua aqui embaixo, de cansado. É casa que é quarteirão, irmão. É carro. Outro dia eu estava conversando, a equipe de segurança de um dos bacanas aqui, que eu fiquei sabendo, a equipe de segurança, sabe quantos seguranças tem ali para cuidar da proteção dele e da família? 72, irmão. 72 seguranças. Quantos bairros aqui de São Paulo não devem ter ali na ativa 72 pessoas para proteger algumas milhares, né, de pessoas que moram ali? E aí a gente chega e vai criticar um negócio desse, vai criticar essa estrutura que mantém essa turma assim, e é radical, é comunista, é revolucionário. Verdadeiramente, a gente precisa de uma revolução, né? Porque para continuar vivendo esse tipo de situação, meu irmão, não dá para chegar em lugar nenhum. Aí eu vejo hoje os comentários, né, do Pacheco, do Lira, da turma toda. Não, porque o Lula tem que moderar, conciliação e não sei o quê, eu tenho certeza. É a turma que quer fazer continuar tudo igual, gente. É por isso que eu digo. Legal, o Pacheco ganhou do Marinho. Marinho era o que existia de pior no planeta. Mas o Pacheco é horroroso em termos de mudança, entendeu? O Lira, então, não preciso nem falar o que é o Lira. Ou a gente coloca essa pressão, ou a gente escancara esses números, ou a gente... Dívida ativa quer dizer que é dívida que está valendo, no bom português. É dívida que está valendo, é dívida que, vamos ver se tem, não tem, entendeu? É dívida que já passou, já morreu, o cara não deve mais, e ele não pagou lá atrás, mas já foi renegociado. Não, dívida ativa é dívida, é o seguinte, está valendo.
6 bi. 6 bi a Ambev. Só que você fala, mas pô, não está pagando porque não pode pagar. Não é porque não pode pagar, uma das maiores empresas do mundo. A Ambev é uma das maiores empresas é Embev, né? A empresa lá fora, que é uma das maiores empresas do mundo. Mas não paga. E sabe por que não paga? Deixa eu explicar para você. Eu trabalhei no mercado financeiro 20 anos. E tem uma regra quando tu é rico. A regra quando tu é rico é a seguinte. Se você tem uma dívida grande, não paga. Não paga. Mas não paga e dorme tranquilo. Sabe por quê? Porque de tempos em tempos vem um programa para refinanciar essas dívidas. Aí vem ou um ProER para os bancos, ou vem um refis para as dívidas das empresas. Acabou de ter um, agora, no governo do PT. E o pior que o Haddad tinha que fazer, porque se ele não fizesse, ele não ia ter a receita que ele precisava ter, e como isso virou meio que praxe, virou meio que padrão, eles contam com essa receita do refinanciamento. Aí o rico não paga. Ele deixa para depois. Ele sabe que alguma hora vai ter desconto. Ele sabe que alguma hora vão tirar todos os juros da dívida. E enquanto ele não paga esse negócio, ele fica aplicando o dinheiro dele, fica fazendo outras coisas com o dinheiro. Agora, se tu é pobre, e se tu não paga teu imposto de renda, se tu não paga sua dívida, se tu não paga tua dívida com o Itaú, vale R$1.000 tua dívida com o Itaú, que tu pegou emprestado para comprar lá uma televisão. O que acontece? Daqui a 3 anos, quando você for ver lá o custo da tua dívida, vale 100 prata, 200 pratas. É assim mesmo a maluquice, né? Da multiplicação da dívida. E aí começa a tocar o terror para cima do pessoal que é mais pobre que deve. Então, enfim, dica para vocês, entrem no barõesdadívida.org.br e brinquem ali de ver quem mais deve. E depois, se vocês ficarem mais curiosos ainda, coloca o nome da empresa e coloca assim, sócios, donos, só para você ver quem são os donos dessas empresas que devem bilhões. E aí vocês vão ver essa maluquice, o país do dono rico de empresa pobre, né? Então, vocês vão ver donos vivendo vidas nababescas, né? E devendo bilhões de reais para a gente. Porque quando deve para o Estado, está devendo para a gente.